Bem-vindo a mais um audiobook resumido. Hoje falaremos sobre o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. A obra revela como a mente subconsciente influencia diretamente nossa saúde, emoções, relacionamentos, prosperidade e sucesso. Ao compreender como esse poder interno funciona, é possível direcioná-lo de forma consciente e transformar a própria realidade. Capítulo 1. O tesouro está dentro de você. Neste capítulo introdutório, Joseph Murphy apresenta a ideia central do livro. Existe dentro de cada pessoa um poder imenso e pouco explorado, chamado subconsciente. Esse tesouro interior é responsável por moldar a realidade vivida, influenciando saúde, emoções, decisões e circunstâncias externas. O autor explica que muitas pessoas vivem limitadas, porque desconhecem esse poder, ou utilizam de forma negativa, através de pensamentos de medo, dúvida e crenças limitantes. O subconsciente não julga nem questiona. Ele simplesmente aceita como verdade aquilo que é repetido com convicção. Por isso, quando uma pessoa acredita profundamente em algo, positivo ou negativo, essa crença tende a se manifestar em sua vida. Murphy enfatiza que aprender a usar conscientemente o subconsciente é a chave para uma vida mais equilibrada, próspera e saudável. Ele reforça que o poder não está fora, em circunstâncias externas, mas dentro de cada indivíduo. Ao assumir responsabilidade pelos próprios pensamentos, a pessoa passa a acessar esse tesouro e a criar mudanças reais em sua experiência de vida. Capítulo 2. Como funciona o seu subconsciente? Neste capítulo, o autor explica a diferença fundamental entre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é responsável pelo raciocínio lógico, pelas escolhas e pela análise do dia a dia. Já o subconsciente funciona de forma automática armazenando crenças, hábitos, memórias e emoções. Ele não distingue o que é verdadeiro ou falso, certo ou errado, apenas aceita aquilo que é repetido com intensidade emocional. Joseph Murphy destaca que o subconsciente atua como um solo fértil. Qualquer semente plantada, seja positiva ou negativa, tende a crescer. Pensamentos frequentes, de medo, fracasso ou doença, geram experiências correspondentes. Da mesma forma, pensamentos de confiança, saúde e prosperidade criam resultados positivos. O autor reforça que o subconsciente governa funções vitais do corpo e influencia diretamente o comportamento humano. Por isso, compreender seu funcionamento é essencial para transformar padrões indesejados. Ao alimentar o subconsciente com ideias construtivas, a pessoa passa a experimentar mudanças naturais e duradouras em sua vida. Capítulo 3. O poder milagroso do seu subconsciente. Joseph Murphy dedica este capítulo a demonstrar como o subconsciente possui um poder considerado milagroso quando corretamente direcionado. Ele explica que o subconsciente controla processos vitais do corpo, como batimentos cardíacos, respiração, digestão e regeneração celular. Além disso, ele atua na resolução de problemas e na criatividade. O autor apresenta exemplos de curas físicas e emocionais que ocorreram quando as pessoas aprenderam a confiar no subconsciente e a eliminar o medo. Segundo Murphy, o subconsciente trabalha continuamente, mesmo quando a mente consciente está em repouso. Quando há fé e expectativa positiva, ele encontra meios de restaurar a saúde e o equilíbrio. O autor ressalta que não se trata de magia, mas de uma lei mental natural. O milagre ocorre quando a mente consciente deixa de interferir com dúvidas e permite que o subconsciente atue livremente. Assim, aprender a confiar nesse poder interno é fundamental para experimentar transformações profundas. Capítulo 4. Cura mental em ação. Neste capítulo, Murphy aborda o tema da cura mental, explicando como a mente influencia diretamente o corpo. Ele afirma que muitas doenças têm origem em conflitos emocionais, pensamentos negativos persistentes e estados mentais de medo ou culpa. Quando a mente entra em harmonia, o corpo responde de forma positiva. O autor apresenta relatos de pessoas que obtiveram melhora significativa ou cura ao mudar seus pensamentos e crenças internas. A fé, segundo Murphy, desempenha papel essencial nesse processo, não como algo religioso, específico, mas como confiança profunda na capacidade do subconsciente de restaurar o equilíbrio. Ele explica que sugestões mentais repetidas aliadas à emoção são capazes de ativar mecanismos naturais de cura. O capítulo reforça a ideia de que o corpo segue as ordens da mente. Ao substituir pensamentos destrutivos por ideias de saúde e paz, o subconsciente passa a agir em favor da recuperação física e emocional. Capítulo 5. Cura mental nos tempos modernos.
Aqui, Joseph Murphy amplia o conceito de cura mental, aplicando-o à vida moderna, marcada por estresse, ansiedade e pressões constantes. Ele explica que muitas enfermidades contemporâneas estão relacionadas à tensão emocional prolongada, ao medo e à preocupação excessiva. O subconsciente, quando constantemente alimentado por pensamentos negativos, reflete esse estado no corpo. O autor enfatiza que a medicina e a mente podem atuar juntas, não de forma oposta. A cura mental não substitui cuidados médicos, mas os complementa ao tratar a causa interna do problema. Murphy destaca que pensamentos de culpa, ressentimento e raiva são especialmente prejudiciais à saúde. Ao cultivar pensamentos de paz, confiança e aceitação, a mente entra em estado de relaxamento, permitindo que o subconsciente ative processos naturais de recuperação. O capítulo reforça que a mudança mental é essencial para uma cura duradoura. Capítulo 6. Técnicas mentais. Neste capítulo prático, Joseph Murphy apresenta técnicas para se comunicar de forma eficaz com o subconsciente. Entre elas estão as afirmações positivas, a visualização e a repetição consciente de pensamentos construtivos. O autor explica que o subconsciente responde melhor a imagens mentais e emoções do que a palavras vazias. Por isso, sentir o que se deseja é mais importante do que apenas repetir frases mecanicamente. Murphy também destaca a importância do relaxamento, pois uma mente tensa bloqueia o acesso ao subconsciente. Um dos momentos mais favoráveis para a programação mental é antes de dormir, quando a mente consciente está mais tranquila. O capítulo ensina que a constância é essencial. Pequenas práticas diárias produzem grandes resultados ao longo do tempo. Ao aplicar essas técnicas com disciplina, a pessoa passa a reprogramar crenças antigas e criar novos padrões mentais positivos. Capítulo 7. A tendência do subconsciente é a vida. Joseph Murphy afirma que o subconsciente possui uma tendência natural à vida, ao crescimento e à harmonia. Ele explica que o organismo humano está constantemente buscando equilíbrio, cura e sobrevivência. Pensamentos negativos atuam contra essa tendência natural, gerando conflitos internos. Já pensamentos positivos colaboram com o fluxo da vida. O autor reforça que sentimentos como medo, ódio e ressentimento criam resistência interna, enquanto amor, fé e gratidão criam alinhamento. O subconsciente responde automaticamente àquilo que está em harmonia com a vida. Quando a pessoa passa a pensar de forma construtiva, ela coopera com essa força natural, permitindo que saúde, bem-estar e soluções surjam com mais facilidade. O capítulo destaca que viver de forma alinhada com essa tendência é essencial para uma vida equilibrada e plena. Capítulo 8. Como obter os resultados que você deseja. Neste capítulo, Murphy explica que o subconsciente responde ao sentimento de realização e não ao desejo em estado de carência. Para obter resultados, é necessário sentir que o objetivo já foi alcançado. A emoção da gratidão antecipada é apresentada como uma poderosa ferramenta mental. O autor esclarece que o subconsciente não responde à força ou ao esforço excessivo, mas à convicção interior. Quando a mente consciente deixa de lutar e passa a confiar, o subconsciente encontra meios de concretizar o objetivo. Murphy reforça que a dúvida enfraquece o processo, enquanto a fé o fortalece. O capítulo ensina que visualizar o resultado final, com clareza e emoção, cria uma impressão profunda no subconsciente, que passa a trabalhar para manifestar aquilo como realidade. Capítulo 9. Use o poder do seu subconsciente para enriquecer. Joseph Murphy aborda neste capítulo a relação entre mente e prosperidade. Ele afirma que a pobreza não é uma condição natural, mas resultado de crenças negativas sobre dinheiro e merecimento. O subconsciente reflete fielmente essas crenças na realidade financeira da pessoa. Pensamentos de escassez, medo de perder e culpa em relação ao dinheiro criam bloqueios. O autor ensina que a prosperidade começa com uma mudança de mentalidade. Ao aceitar a abundância como algo legítimo, o subconsciente passa a atrair oportunidades, ideias e soluções financeiras. Murphy destaca que enriquecer não significa apenas acumular dinheiro, mas viver com segurança, dignidade e tranquilidade. O capítulo reforça que o dinheiro é uma ferramenta neutra, e a relação mental com ele determina seus efeitos na vida. Capítulo 10. O direito de ser rico. Neste capítulo, Murphy defende a ideia de que a riqueza é um direito natural do ser humano. Ele afirma que não há virtude espiritual na pobreza e que a escassez não é sinal de mérito ou moral elevada. A pobreza é apresentada como resultado de condicionamentos mentais negativos transmitidos culturalmente.
O autor enfatiza que prosperar permite ajudar outras pessoas, viver com mais liberdade e expressar plenamente os talentos individuais. O subconsciente responde, quando a pessoa aceita a riqueza como algo possível e permitido. Murphy ressalta que sentimentos de culpa ou indignidade em relação ao dinheiro bloqueiam o fluxo da prosperidade. Ao substituir essas crenças por pensamentos de merecimento e contribuição, o subconsciente passa a colaborar com a criação de uma vida próspera. Capítulo 11. O seu subconsciente como parceiro no sucesso. Joseph Murphy apresenta o subconsciente como um aliado poderoso no sucesso profissional e pessoal. Ele explica que decisões acertadas, criatividade e oportunidades surgem quando a mente consciente aprende a confiar nesse parceiro interno. O subconsciente reúne experiências passadas, percepções e intuições, oferecendo respostas, além da lógica racional. O autor enfatiza que o excesso de esforço e preocupação bloqueia esse processo. Quando a pessoa relaxa e confia, ideias claras e soluções eficazes surgem naturalmente. O capítulo destaca que o sucesso não é fruto apenas de trabalho árduo, mas de alinhamento mental. Ao cultivar pensamentos positivos e objetivos claros, o subconsciente passa a orientar ações e escolhas de forma eficaz. Capítulo 12. Cientistas usam o subconsciente. Neste capítulo, Murphy apresenta exemplos de cientistas e inventores que utilizaram o subconsciente para alcançar descobertas importantes. Ele explica que muitas ideias inovadoras surgem quando a mente consciente está em repouso, como durante o sono ou momentos de relaxamento. A intuição é apresentada como uma manifestação do subconsciente. O autor reforça que confiar nesse processo não significa abandonar o raciocínio lógico, mas complementá-lo. Ao formular uma pergunta clara e depois relaxar, o subconsciente continua trabalhando em segundo plano. O capítulo também demonstra que o subconsciente é uma fonte de sabedoria, acessível a todos, não apenas a gênios ou cientistas renomados. Capítulo 13. O seu subconsciente e as maravilhas do sono. Joseph Murphy destaca o sono como um momento especialmente poderoso para a atuação do subconsciente. Durante o descanso, a mente consciente se afasta e o subconsciente assume o controle. Pensamentos e sugestões feitas antes de dormir são profundamente assimilados. O autor recomenda que a pessoa evite preocupações noturnas e cultive pensamentos positivos antes de dormir. Ele explica que muitos problemas podem ser resolvidos durante o sono, pois o subconsciente continua trabalhando. O capítulo reforça que a qualidade dos pensamentos noturnos influencia diretamente o estado emocional e mental do dia seguinte. Capítulo 14. O seu subconsciente e os problemas conjugais. Neste capítulo, Murphy aborda os relacionamentos afetivos e conjugais, afirmando que eles refletem crenças internas. Conflitos constantes geralmente têm origem em padrões mentais negativos, como desconfiança, medo e ressentimento. O subconsciente projeta essas crenças nas relações. O autor explica que tentar mudar apenas o comportamento do outro é ineficaz. A verdadeira mudança começa internamente. Ao cultivar pensamentos de harmonia, respeito e amor, o subconsciente passa a influenciar positivamente a convivência. O capítulo reforça que relações saudáveis são resultado de uma mente equilibrada. Capítulo 15. O seu subconsciente e a felicidade. Joseph Murphy afirma que a felicidade é um estado mental, não uma consequência direta de circunstâncias externas. Muitas pessoas acreditam que serão felizes quando alcançarem algo específico, mas o autor mostra que a felicidade nasce do pensamento presente. O subconsciente responde a estados mentais de paz e gratidão. Quando a mente está em conflito, mesmo conquistas externas não geram satisfação duradoura. O capítulo ensina que cultivar pensamentos harmoniosos diariamente cria uma base sólida de felicidade interior, independente das condições externas. Capítulo 16. O seu subconsciente e os obstáculos. Neste capítulo, Murphy explica que muitos obstáculos são criados pela mente consciente através do medo e da dúvida. O subconsciente, quando não é bloqueado, encontra soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis. O autor enfatiza que a confiança é essencial. Ao relaxar e entregar o problema ao subconsciente, a pessoa permite que respostas surjam naturalmente. O capítulo reforça que insistir no problema o fortalece, enquanto focar na solução abre caminhos. Capítulo 17. Como usar o seu subconsciente para perdoar. Joseph Murphy apresenta o perdão como uma ferramenta essencial para a saúde mental e emocional. Ressentimentos mantidos no subconsciente geram tensão, sofrimento e até doenças.
O autor explica que perdoar não significa justificar atitudes erradas, mas libertar a própria mente do peso emocional. Ao perdoar, o subconsciente entra em estado de harmonia, permitindo cura interior. O capítulo enfatiza que o perdão beneficia principalmente quem perdoa. Capítulo 18. Como o subconsciente remove bloqueios mentais. Neste capítulo, Murphy explica que bloqueios mentais são crenças negativas profundamente enraizadas. Elas limitam ações, escolhas e resultados. O subconsciente apenas segue essas crenças sem questioná-las. Ao identificar e substituir pensamentos negativos por ideias construtivas, os bloqueios começam a se dissolver. O autor reforça que a repetição é fundamental nesse processo. Com o tempo, o subconsciente aceita um novo padrão e passa a agir de acordo com ele, restaurando o fluxo natural da vida. Capítulo 19. Como usar o seu subconsciente para eliminar o medo. Joseph Murphy aborda o medo como uma criação mental aprendida. Ele explica que o medo não existe por si só, mas é alimentado por pensamentos repetitivos. O subconsciente responde àquilo que recebe com emoção. Ao substituir o medo por confiança e fé, sua influência diminui gradualmente. O capítulo ensina que enfrentar mentalmente o medo, em vez de evitá-lo, é essencial para superá-lo. Com pensamentos construtivos, o subconsciente passa a gerar coragem e segurança interior. Capítulo 20. Como permanecer jovem de espírito. No capítulo final, Murphy associa juventude à atitude mental. Ele afirma que pensamentos positivos, curiosidade, gratidão e propósito mantêm a mente ativa e vibrante. O envelhecimento acelerado, segundo o autor, está ligado a pensamentos de derrota, amargura e falta de esperança. O subconsciente responde ao estado mental predominante. Ao cultivar interesse pela vida e confiança no futuro, a pessoa mantém vitalidade emocional e mental, refletindo também no corpo. O livro encerra reforçando que a mente é a chave para uma vida longa, equilibrada e plena. Se este resumo despertou algo em você, imagine a profundidade de cada capítulo vivida na íntegra, página por página. O livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy traz exemplos, reflexões e ensinamentos que vão além do que um resumo pode alcançar. Ter a versão impressa é permitir-se voltar a essas ideias sempre que precisar de clareza, equilíbrio, inspiração e aprofundar sua jornada de transformação interior. O poder que pode mudar a sua realidade está dentro de você. E este livro pode ser o próximo passo para despertá-lo. Se você sentiu que esse conhecimento faz sentido para a sua vida, considere adquirir o livro físico. O link encontra-se disponível na descrição do vídeo. E se este resumo te ajudou de alguma forma, comente aqui embaixo. O poder está dentro de mim.